Muito boa tarde, estamos de volta com o programa Coisas do Cotidiano. Hoje, a terceira parte com o nosso tema Curas Espirituais. Você já pode enviar suas sugestões, suas dúvidas para o nosso WhatsApp no 64996031234 ou diretamente para os nossos... aqui para o nosso estúdio, no 6430144009. Hoje nós contamos mais uma vez com a participação do Dr. Paulo Augusto, que vem a brilhantar nessa terceira e espero que última parte, né, Paulinho? Depois de 3 semanas aqui, te tirando do consultório. Boa tarde. Então, boa tarde, Carvalho. É um prazer, sempre um prazer. O nosso programa é retransmitido pelas páginas do Centro Espírita Allan Kardec de Jataí, Centro Espírita Casa do Caminho, de Jataí, Livraria Espírita Allan Kardec, de Jataí, Lar Espírita Forças do Amor, de Jataí, Mansão do Caminho de Quirinópolis, Goiás, Allan Kardec de Mineiros, Goiás e Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul. Fica à vontade para você fazer a nossa oração inicial. Então vamos elevar os pensamentos para que entremos em sintonia com a espiritualidade maior, para que as ondas desta rádio se espalhem pelo mundo, e vamos rogar então a proteção de nossos anjos guardiões, dos trabalhadores desta casa, para que este programa transcorra da melhor forma possível e que possamos ser intuídos por nossos mentores, para que as ideias que tenhamos aqui hoje neste programa sejam as mais corretas possíveis. E assim nós damos por iniciado então o nosso podcast de hoje. E que assim seja. Que assim seja. Como dissemos então, o nosso programa teve 3 partes, dado a profundidade que é esse tema. E hoje nós acrescentamos mais 2 questões que foram enviadas pelos nossos ouvintes. E sem mais delongas, vamos fazer o que a gente veio para fazer, né? Trabalhar. Paulinho, existem doenças espirituais que nos acometem e sequer sabemos das suas existências? Carvalho, uma das doenças que mais aflige a humanidade, que nós conhecemos muito bem no Centro Espírita, é a obsessão, né? E quantas pessoas sofrem disso e não se apercebem, não é? Esse é só um exemplo que eu estou citando. Então, uma série de doenças da alma que a própria pessoa muitas vezes não consegue perceber que está doente. São muitas, são inúmeras. Mas eu acho que a obsessão é a principal delas, né? A pessoa está obsidiada, está tendo ideias que não pertencem a ela normalmente, ideias de suicídio, ideias de maldade, né? Que são sempre, às vezes, ali estimuladas por aqueles irmãos que estão obsidiando e não percebem. Isso é uma doença, não é? E a pessoa muitas vezes não tem consciência disso. Isso é só um exemplo. Sim, é porque você estava falando, eu fui lembrando de outras coisas e eu acho que você vai corroborar com a minha tese. Tudo que passa do limite passa a ser patológico, concorda? Sim. No entanto, nós temos algumas emoções, nós temos alguns sentimentos que em algumas pessoas se torna algo desequilibrado. Por exemplo, alguns defeitinhos que todos nós temos: raiva, mágoa, rancor, ciúme, orgulho, Inveja. vaidade, inveja. E aí, se eu for falar tudo, vai acabar nosso tempo. Isso são doenças espirituais no sentido de que quando foge do controle, e geralmente a pessoa que tem esse tipo de enfermidade, ela não se vê enferma, assim como o alcoolista. Qualquer alcoolista que você conversar, ele vai dizer que ele não é alcoolista, que ele para quando ele quiser. Ele toma socialmente, ou ele toma porque ele gosta, mas ele para a hora que ele quiser, e a realidade é muito diferente disso. Então, muitas pessoas, por guardarem essas emoções, esses sentimentos,
e não se darem conta que estão sendo levados de roldão pelo descontrole, passam a ter essa doença que é de cunho espiritual e que muitas vezes varam a reencarnação inteira sem sequer a pessoa saber o que está acontecendo com ela, concorda? Concordo. Às vezes mesmo ao desencarnar, estando no plano espiritual, ela continua com aqueles sentimentos ruins. E normalmente essas pessoas, quando têm esses sentimentos muito aflorados, tem sempre uma justificativa, né? Se for conversar com ela, não, é por isso, por aquilo, ele fez isso, ele fez aquilo, tem raiva, tem ódio. Meu marido, minha esposa, o fulano fez isso, meu fez aquilo, chefe. eu não gosto de ver assim, eu não gosto de ver assado, por isso, por aquilo. Então, a gente sempre tem uma justificativa, né? Para explicar, às vezes, esse sentimento exagerado que se torna uma doença quando é exagerado. Todos nós temos, em algum momento, às vezes, de raiva, que a gente se controla, passa, perdoa. O momento de inveja, se uma pessoa, às vezes, tem uma coisa, nossa, eu queria demais ter aquilo, mas não posso. Isso é inveja. Mas passou, né? Uma coisa, a gente pensa isso mesmo. Agora, quando isso se torna patológico, quer dizer, começa a interferir no dia a dia dessa pessoa, né? Isso passa a ser uma doença de cunho espiritual. Que se ela não resolver nessa, resolve na próxima, né? Não tem jeito, tem que resolver. Uma questão que muita gente às vezes se esquece ou não se dá conta é que a morte, ela não modifica ninguém. Eu costumo dizer que o desencarne, ele é como se eu saísse aqui agora do estúdio, fosse ali até o banheiro, vestisse lá um smoking, e retornasse para dar continuidade no programa. Eu estarei bem mais vestido melhor, bem elegante. No entanto, a minha personalidade continua a mesma. Eu só troquei de roupa. Isso seria a desencarnação, a morte. Nós trocamos a roupa física para retornar com a roupagem espiritual, que é o perispírito, mas a nossa personalidade continua. E isto não vai alterar simplesmente com o descer ao túmulo. Muito pelo contrário. Pode ser que isso seja exacerbado, porque em estado espiritual, nós não temos o filtro da matéria. Nós ficamos extremamente mais sensíveis, mais sensibilizados, e isso, com toda certeza, influencia mais na nossa questão. E o outro problema e aí você como médico sabe disso mais do que eu, é que todas essas emoções em desequilíbrios vão gerar outras doenças. Sim. Tá aí a psicossomática para comprovar isso. É verdade. A gente está falando de morte, né? A gente, às vezes, enquanto espíritas, temos uma tendência, e isso eu acho que é bom, não é ruim, isso vai aumentar com o passar dos milênios, de banalizar a morte. Que isso tem que acontecer. Nós temos que aprender isso. Né? Não é banalizar no sentido de achar bom, né, alguém morrer ou não ter saudade de alguém que desencarnou, mas ter a morte como uma coisa fisiológica que vai acontecer inexoravelmente e que nem sempre é ruim, aliás quase sempre é bom, né? Essa pessoa se livra dessa carga, desse corpo, né? Retorna à casa espiritual, toma consciência do que fez de bem e do que fez de mal e se prepara para uma nova jornada. Esse é um ciclo da vida que vem acontecendo há milênios com todos nós. E a gente, quando estamos aqui na Terra, nós vestimos, né, esse corpo físico e achamos que ele é tudo que nós temos e temos que aproveitar, curtir, ter tudo, ter bens, ter matéria, né? Ter um corpo bonito e ter saúde e só isso, né? Então, quando perdemos um ente querido, a gente desespera. E quando o espírita chega e fala, já me falaram isso muito, né? Velório de espírita é diferente, né? O pessoal é tranquilo, parece que não chora pelos mortos. Então fica parecendo que a gente banaliza a morte, mas não é isso. A gente quando consegue encarar a morte como um fenômeno natural. Você falou, o fenômeno de trocar de roupa, né? Que vai acontecer a todos nós, né? Quem que nasceu há 120 anos atrás que está entre nós hoje encarnados, do mesmo corpo? Ninguém mais. Então daqui 120 anos, daqui 100 anos, todos nós já fomos também. E já voltamos talvez, né? Bom, dando continuidade então. Assim como muitas enfermidades, a depressão começa com a alteração funcional do cérebro. Mas com o tempo pode se tornar estrutural,
ao ponto de causar alterações físicas no próprio cérebro ou atrofias de determinadas áreas. Mas na raiz dessa doença está a alma, como afirmam alguns espíritos, como Joana de Ângeles. Que tipo de terapia para a depressão uma casa espírita pode oferecer? Carvalho, em primeiro lugar, acolher. Eu sempre vi com certo preocupação a questão do acolhimento na casa espírita. A gente vê outras casas cristãs, eles ficam até na porta para buscar os fiéis, né? Então, às vezes a gente está no centro, vê numa palestra, você vê chegar uma pessoa, vê que ela não está bem, senta do seu lado, ouve a palestra, toma o passo e vai embora. Ninguém conversa com ela, ninguém chama para conversar. Então, o primeiro passo que a casa espírita, tem algumas casas já trabalhando com isso, né? Que é o acolhimento da casa espírita, né? Que é o acolhimento fraterno, né? Isso tem acontecido, mas de uma forma acho que ainda muito acanhada nas casas espíritas. Outra forma daquele que já foi acolhido é o tratamento em si. É o tratamento espiritual, é participar da casa espírita, principalmente dos passos magnéticos, do trabalho de desobsessão, né? Colocar o livro nos cadernos para que seja encaminhado. Um grande número, se não todos, os deprimidos têm ali um companheirinho, né? Que querem fazer com que ele fique mal, com que ele fique ruim, que ele principalmente termine, né? Naquele que é o evento final do depressivo em termos de gravidade, que é o suicídio, né? Então, muitas vezes, aquele espírito que está ali do lado é um inimigo do passado, quer vingança, quer que ele tome essa atitude ruim para que ele se vingue. Então, o trabalho da casa espírita é extremamente importante, a gente acolher essa pessoa e trabalhar esse lado espiritual, tanto do passe magnético, da água fluida, mas principalmente nas sessões de desobsessão. Uma coisa que eu estava pensando enquanto você estava falando aí é no misticismo que às vezes abraça muitos espíritas, no sentido de querer respostas rápidas, respostas mágicas e soluções prontas. Isso às vezes, para quem está sofrendo, é uma máxima, é uma tônica. Então às vezes a pessoa já tentou tudo quanto é tipo de tratamento, e alguém sugere ir até a casa espírita para fazer o chamado tratamento espiritual. Então, pela desinformação, esse paciente chega na casa espírita achando que ali vai ter um passe, que é um passe de mágica. Ele já vai sair dali curado. Ou, às vezes, vai chegar lá alguém, isso acontece muito naqueles que desconhecem o interior da casa espírita, que vai chegar alguém lá e vai invocar um espírito, e de repente esse espírito vem, eles até usam um termo equivocado, encarna na pessoa, e ali está resolvido. E não é assim. Até mesmo porque tem vários fatores que envolvem as moléstias que devem ser consideradas nesse ponto, inclusive a obsessão. Porque no caso da obsessão, seja ela de qual tipo for, enquanto a pessoa está dentro do centro, ou tomando passe, ou assistindo uma palestra, ela sobe o nível vibratório dela e desconecta. O problema é que quando ela sai do centro, ou volta para casa, ou volta para a rotina dela, ela volta a se abastecer com aqueles mesmos pensamentos derrotistas, aqueles mesmos pensamentos pessimistas, e aquilo conecta de novo o espírito e ele volta a sofrer. E outra coisa também que vai pela desinformação é que às vezes a pessoa busca uma casa espírita para receber um tratamento espiritual, ou às vezes um simples passe, e chega mais tarde porque acha que não é legal ficar lá vendo estudo de livro de obra básica, e depois tem uma palestra, muitas vezes é uma palestra cansativa, então já vou chegar no final e não precisava nem ter ido. Porque a maior parte do tratamento é justamente o que vem antes do passe. É a que coloca a pessoa dentro do evangelho e coloca ela conectada para que quando ela entra na cabine do passe, ela possa receber. Ela está com a vibração melhor. Ela já está com a vibração melhor. Mas a maioria das vezes, Carvalho, acontece até nesses momentos em que essa pessoa vem à casa espírita e está acompanhada, esses companheiros nem conseguem adentrar a casa espírita, ficam lá fora aguardando.
Daí a importância de, muitas casas tem, eu sei que aqui também tem, eu já participei de uma, né, durante muitos anos. Esse trabalho é feito, às vezes, em várias e várias sessões, né? Aquele espírito vem, a gente conversa, orienta, ele não aceita, ele volta na outra semana, a gente conversa de novo. Então, um tratamento, como você falou, demorado às vezes, né? E tem que querer também o paciente, vamos dar esse nome ao paciente, essa pessoa que nos procura, né, o encarnado, querer, né? Então, se ele não abandona vícios, se não abandona ambientes ruins, se não abandona maus pensamentos, se não muda hábitos para hábitos melhores, de uma boa leitura, de ver boas coisas na televisão, de ter um dia a dia trabalhando, produtivo, e não vai adiantar nada. Se a pessoa quer ficar trancada dentro de um quarto escuro, ouvindo músicas não tão agradáveis, lendo coisas ruins na internet o dia inteiro, né? Pornografia, etc. Essa pessoa se mantém num padrão vibracional ruim, que não consegue, ele não consegue afastar esse companheiro, ele vai sempre atrair essa pessoa de volta. Então ele não vai melhorar nunca, né? Então tem o lado eu quero tratar, eu quero melhorar, se esforçar, tem que ter esse apoio da família, o apoio da casa espírita, e tem o tratamento físico, médico mesmo, né? Existem medicamentos que ajudam e ajudam muito. E outra coisa que eu lembrei enquanto você estava falando, e que eu acho que é bastante pertinente nesse ponto que a gente discute a questão sobre o que a casa espírita possa oferecer. No estudo que nós temos todas as quartas, depois aqui desse programa, eu me desloco para uma outra casa espírita, lá nós temos um estudo e depois uma reunião mediúnica. E nesse estudo surgiu lá um debate justamente sobre a responsabilidade dos palestrantes. No sentido de ter uma qualidade da informação passada através da palestra e uma filtragem do que vai falar. E foi inclusive levantado lá o caso de um palestrante que estava falando sobre suicídio, e ele foi fundo no assunto, e falando que a pessoa quando suicida vai para tal lugar, ou fica assim, e acontece aquilo, e a pessoa sofre, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E lá na plateia uma mulher deu um grito, porque tinha 3 dias que a filha dela havia suicidado. Então isso é muito sério. Por quê? Porque se no público que vai, no assistente, que vai assistir a palestra, pode ter pessoas de todos os graus de conhecimento, inclusive de outras religiões, nós precisamos ter critério no que nós vamos apresentar, sem aprofundar em determinados temas, sobre o risco de justamente piorar a condição de quem foi lá buscando consolo. Porque a palestra, como o nome diz, é uma palestra pública. Então tem gente de vários graus, né, de conhecimento, de entendimento da doutrina. Então tem que saber para quem que a gente está falando. A questão do que acontece com o suicida, tem várias obras, né? A mais conhecida dela é da Ivone Pereira, né? Memórias de um Suicida. E realmente aquilo lá, se você ler aquilo, tiver um ente querido que desencarnou através do suicídio, você vai ficar preocupado. Vai ficar extremamente preocupado. Mas depois eu já li outras obras dizendo assim, não é bem assim. Volta aquela velha história que a gente falou na semana, cada caso é um caso. Ele contou a história dele, tem uma né? Série tem uma série de atenuantes, de agravantes, né? De o que aquela pessoa fez, o que levou ela a fazer aquilo, o porquê, o como. Uma série de agravantes e atenuantes, mas de maneira geral é ruim sim, ponto. Alguns vão sofrer mais, outros vão sofrer menos. Isso é um fato. Mas todo mundo vai sofrer. Agora, você desencarnar através do autoextermínio é sempre uma opção muito ruim. E não deveria ser nenhuma opção, né? Não é uma opção, né? Mas as pessoas têm feito isso com uma certa frequência ultimamente. Continuando então. Na doutrina espírita, doença espiritual são as doenças que têm origem e solução no próprio indivíduo. Seria isso a confirmação da frase em latim mens sana in corpore sano? Sim, isso aí é uma coisa, nós até falamos na primeira quarta-feira, né, Carvalho? Que a pessoa saudável mentalmente, né, vamos dizer assim, ela tem um sistema imunológico equilibrado. Normalmente ela é saudável, ela é feliz, ela é tranquila, ela dorme bem, ela come bem, né? Pessoa que está bem emocionalmente, ela é completamente diferente, a vibração dela, o padrão vibratório é completamente diferente. Isso evita uma série de doenças. Isso aí a gente sabe, essa frase do latim é extremamente correta, né?
Inclusive, a Organização Mundial de Saúde assevera que saúde não é a ausência de doença, é o bem-estar sócio-psíquico emocional. E dinheiral. E dinheiral, econômico. Eu não coloquei isso não, porque se tivesse, ia ser complicado ter alguém saudável hoje em dia. Então, assim, isso equivale a dizer que uma pessoa pode estar doente, mas não ser doente. Desde que ela tenha esses equilíbrios, ela consegue, inclusive, enfrentar a moléstia de uma maneira diferenciada e melhor, porque também já existem estudos comprovando isso já, vamos chamar de antigos, que com essa rapidez da tecnologia, tudo que passa 5 anos já está antigo, né? Eu sou pré-histórico, então. Então, já tem esses estudos dizendo que aquela crença em um ser maior ou aquela alegria de viver tem melhorado as condições de doenças, inclusive curado várias delas. Eu gosto sempre de falar, e quem acompanha nosso programa com regularidade já deve ter ouvido isso pelo menos umas 50 vezes esse ano, da experiência do Hospital das Clínicas de São Paulo, que pega aqueles pacientes que já têm resistência a medicamentos, que já estão numa situação muito difícil, quase terminal, coloca no ônibus e leva para o sopão da Prefeitura de São Paulo de madrugada, onde são recolhidos moradores de rua para tomarem banho, se agasalhar e fazer a refeição. E coloca esses pacientes lá para servir a sopa, para ajudar aqui, ajudar ali. E eles vão fazendo isso regularmente. Resultado, em questão de semanas, aquelas pessoas passam a reagir, passam a dar respostas positivas frente às doenças e muitos conseguem sair do tratamento. Então isso mostra também que nós precisamos sair da nossa bolha, nosso quadradinho, e nos projetar em direção ao próximo, porque isso é, no mínimo, terapêutico. Verdade. E também, mesmo quando a gente é acometido de uma doença, vamos dizer, física, por exemplo, uma virose, as pessoas respondem de forma muito diferente. Eu já percebi isso muito quando clinicava. Aquela pessoa que tem uma personalidade mais tranquila, a pessoa que você sabe que é uma pessoa religiosa, uma pessoa feliz, que trabalha, essa pessoa em 2, 3 dias está bem, volta ao trabalho, já não tem que trabalhar, não posso parar e vida que segue. Aí você pega uma pessoa já mais miastênica, aquela pessoa poliqueixosa, né, sempre doente, sempre depressiva, e pega uma virose. É 20 dias para melhorar. Então essa recuperação é mais demorada. Esse organismo está mais debilitado. Você vê tanto que o fator emocional, o estar bem mentalmente ou espiritualmente, influencia na nossa saúde. Até na forma como ela se recupera de uma doença que é física, é um vírus. E até o nosso psiquismo. Eu me lembro bem de ter lido, já faz muito tempo, isso foi na década ainda de 1990, quando a AIDS estava literalmente bombando como pandemia e assustando muito e matando muita gente. Joana de Ângeles disse que a AIDS era uma doença muito mais psíquica do que física. Aí a pessoa ouve isso. Mas ela não disse que era só psíquica, ela disse que é mais psíquica do que física. Tem o vírus lá, né? Não, mas não é nesse caso não. Ela quis dizer de outro. Porque a pessoa faz essa confusão aí. Aí ela explica que o comportamento, tanto é que naquela época tinha os grupos de risco. Então rotulou todo mundo. Homossexuais são grupo de risco, por exemplo. Ficou essa pecha aí sobre eles por várias décadas. Tanto é que hoje já não é mais isso. É o comportamento de risco. Porque pode atingir qualquer tipo de pessoa, de qualquer gênero, de qualquer opção sexual. Desde que tenha aquele comportamento. Porque o comportamento
ele é disparado pelo pensamento. Qualquer atitude que eu vou tomar, eu penso antes, desejo depois, e aí eu faço. Então, quando a pessoa faz, ela já desejou, ela já pensou. E esse tipo de pensamento é o ponto psíquico que, por sintonia, atrai aqueles outros que, por contato físico, vai passar a doença. São todos com aquele determinado comportamento. Isso mesmo. Então foi nesse sentido aí que ela falou que era muito mais psíquico do que físico, porque é justamente o mundo mental que a pessoa mantém é que leva aquele tipo de coisa. Então vamos. Então bora. No livro A Loucura sob o Novo Prisma, escrito pelo Dr. Bezerra de Menezes, ainda encarnado, fala da influência dos espíritos sobre o nosso corpo, ao ponto de causar malefícios, tanto de ordem física quanto de ordem mental. Mesmo não sendo esses classificados como doenças espirituais, podem incluir nelas, ou seja, podem chegar a essas doenças ao longo do tempo. Qual a melhor profilaxia para as perturbações espirituais? Orai e vigiai. Vamos simplificar, né? Resumindo, né? Agora explica por que orar e por que vigiar. Pai, do momento que eu sento, que eu elevo meus pensamentos, eu lembro do Pai, eu oro, eu entro em sintonia, né? Estando em sintonia com meus benfeitores, com meu anjo guardião, eu vou estar bem mentalmente e vou prevenir uma série de doenças. Então, resumindo, se você estiver bem mentalmente, estiver sintonizado com o bem, você vai adoecer menos. Isso é fato, né? Quando o Dr. Bezerra, ainda encarnado, escreveu esse livro, tem outras obras dele, inclusive. Eu li uma obra dele, achei interessante. Então, se a gente estiver sintonizado, né, com... Eu tenho meu anjo guardião, você tem o seu anjo guardião, todos nós temos, né? Eles, coitados, eles trabalham para boa, né? Tentam, falam, cutucam a gente nunca está sintonizado com eles, né? Nunca está na mesma sintonia de vibração. Então, quando eu entro em sintonia, eu consigo ser bem orientado a ter um caminho reto, a me alimentar bem, trabalhar direito, cuidar de minha saúde, cuidar de meu corpo, né? Então, tudo isso leva a uma saúde, como você diz, plena, né? Não é a sua ausência de doença, né? Então, acho que o orar e vigiar, acho que resume bem assim, ó, 2 palavras, a gente resume isso aí. E o que é o vigiar? Vigiar é o mais difícil, rezar é fácil. Vigiar é exatamente tentar não aceitar as facilidades do mundo. Eu penso assim, né? Não aceitar fazer o errado, não aceitar estar errado, não aceitar as coisas ruins, né? A gente tem que estar sempre vigiando, né? Porque as tentações estão sempre aí do nosso lado, né? Ao lado do meu anjo da guarda tem um capetinha também, né? Eles estão ali brigando. Então, assim, o vigiar é estar sempre vigilante para não cair em tentação. As tentações são vários tipos, né? De vários modelos. Eu gosto de falar, Paulinho, que algumas pessoas sofrem pela desinformação. Nós podemos colocar as perturbações espirituais na mesma classe das enfermidades. Mas é uma enfermidade. Sim. O que o médico precisa fazer para dar uma profilaxia ou receitar ou tentar uma profilaxia de alguma doença? Conhecer a doença. Conhecer o que leva à doença, o que faz aquilo acontecer daquela maneira. A partir do momento que se conhece as causas, o mecanismo... Isso na medicina chama fisiopatologia. Isso. Saber evitar é muito mais simples. Com as obsessões é a mesma coisa. O que nós precisamos entender não é tão complexo assim. É que nós somos literalmente uma antena ambulante. Assim como o celular tem antena interna, nesse exato momento está emitindo e recebendo ondas, sinais eletromagnéticos. A nossa mente também. Nós estamos emitindo os nossos pensamentos e captando aqueles pensamentos que estão na mesma frequência, na mesma faixa vibratória.
Portanto, Kardec fala lá no final do Livro dos Espíritos que os bons espíritos não fazem o mal. Logo, subentende-se que quem faz o mal é apenas os maus espíritos. Então, se eu não quero me sintonizar com os maus espíritos, eu não posso pensar no mal. Porque se eu penso no mal, eu vou sintonizar com o mal. E leia-se as mentes que vivem no mal. Nesse caso aqui, os espíritos perturbadores, os obsessores. Aí entra o vigiai. Aí entra o vigiai. Exatamente. Porque quando você vigia os seus pensamentos, você vigia automaticamente as suas atitudes. E Kardec, então, inclusive, pergunta lá no Livro dos Espíritos qual é a melhor maneira de afastar os maus espíritos. E a resposta é muito simples: atrair os bons. Para que nós possamos atrair os bons, nós temos que mudar o quê? O nosso pensamento, o nosso comportamento. Então, se eu vivo numa faixa vibratória acima da média, dificilmente eu vou viver alguma perturbação espiritual. Vero. Vamos lá agora, as nossas duas últimas perguntas. Dá tempo hoje, então? Dá, hoje vai dar. De cunho mais pessoal, mas antes eu gostaria de agradecer a presença dos nossos ouvintes que estão participando no chat e mandar um abraço para o Peninha Cabral, Eni, Neuza Barbosa, Alessandra, Natália, Fátima Daniela, Mireia Pérez, de Porá, Goiás, Neiva Garcia, de Frutal, Minas Gerais, e a Maria Reis. O nosso muito obrigado, o nosso grande abraço. Dando continuidade, então, dentro da sua larga experiência, Paulinho, em diversos campos da medicina, porque eu sei, inclusive, que você passou em várias áreas aí, o que mais, são duas perguntas em uma. A primeira é: o que mais te impressionou na relação saúde-doença ou paciente e pessoa saudável? O que mais me marcou e marca até hoje, Carvalho, é o quanto nós, enquanto sociedade, somos materialistas. Queremos, igual você falou, a cura ontem, a doença é só do corpo, né? E a gente percebe um número muito grande de pacientes, quando eu clinicava, que completamente perdidos, que eles querem achar uma doença física. Você percebe claramente que chega um calhamaço de exame para você, já virou do avesso, não acha nada, tem que achar. Ele quer achar uma doença física, tomar um remédio para tratar aquela doença. Mas ele nunca pensou em melhorar o estilo de vida, comer bem, melhorar o rancor, melhorar a raiva, melhorar a inveja, né? Melhorar o relacionamento dentro de casa, ser uma pessoa melhor. Não, ele quer achar uma doença física que justifique, por exemplo, um exemplo bem pontual. Eu tenho uma dor no estômago, eu tenho uma gastrite, toda vez que fico com raiva dói. Ele quer achar uma gastrite, quer achar uma úlcera no estômago, então o remédio sarar. Ele quer continuar sendo uma pessoa raivosa, uma pessoa sempre irada com todo mundo, sempre em casa e não sofrer a doença, né? E ele quer achar essa doença. Então, uma coisa que sempre marcou muito, as pessoas são muito materialistas, né? Eu tenho que achar essa doença, eu tenho que tomar esse remédio. Daí a medicina... E você, médico, tem que me curar. Tem que curar. E daí a medicina tradicional, né, desenvolve, através de um ganho financeiro muito grande, um interesse financeiro muito grande, um monte de equipamento, que hoje eu trabalho com, inclusive, a indústria farmacêutica desenvolve um monte de remédio, que vende muito, né? E fica assim, esse faz de conta que trata, faz de conta que curo, eu volto aqui uns dias de novo e vira um ciclo vicioso. Isso é uma coisa que marca muito hoje na medicina. E, inclusive, uma das razões, falando em cunho pessoal, que eu acabei abandonando a clínica, que eu não via razão naquilo, ficava meio que servindo a indústria farmacêutica, passando remédio que eu sei que não ia funcionar, um paciente não ia tratar. Eu me afastei dessa medicina, da clínica médica, que foi minha formação básica, e investi só na imagem. Hoje eu faço só imagem, né, que eu tenho assim como profissão, meu ganha-pão, vamos dizer assim. Né, tem essa função de lidar com o paciente, me desencantou e eu acabei me afastando dela.
E dentro dessa experiência, dessa relação saúde-doença, o que mais contribuiu para o seu crescimento pessoal, não é profissional, seu crescimento pessoal? Eu acho que poder ajudar, né? Eu acho que eu tenho hoje 33 anos de medicina, fora a faculdade, e nesse período eu tenho certeza que entre acertos e erros, eu acertei mais do que errei, e tenho certeza que tem muitas pessoas assim agradecidas com o tipo de atendimento, né? Então isso é o que mais faz da gente crescer pessoalmente, saber que eu pude ajudar em um momento de sofrimento, um momento de dor, um momento de angústia. Você chega e resolve uma coisa, conversa com carinho, trata com amor essa pessoa não esquece, e eu esqueço, vem quando eu passo vergonha. Nossa, doutor, o senhor lembra aquela vez que eu estava no hospital para ganhar neném, o senhor fez meu parto e foi bom demais? Claro que eu não lembro. Mas é muita gente, não tem nem como lembrar, mas assim, mas isso demonstra que existem pessoas que têm gratidão e que a gente fez um trabalho bem feito, né? Isso é o que marca e torna a gente uma pessoa assim, talvez um pouquinho melhor do que era 33 anos atrás. Você teve, principalmente no começo da sua carreira, aquele choque que eu acredito que todo médico passa, porque muito médico sai da academia com o ideal de que eu vou salvar o mundo. Uhum. Eu sou maior do que a morte. E de repente perde o primeiro paciente, aquilo joga ele lá no chinelo. Você já passou por isso? Sim, claro. Né? Sim. Lá no começo, e mesmo até pouco tempo atrás, a gente sempre tem essas perdas, né? É uma coisa muito pessoal. Meu pai faleceu, eu cuidando dele na minha mão, né? E foi uma das coisas que fizeram me afastar até da emergência do hospital, foi quando eu ia da clínica médica, foi esse dia, né? Foi um choque, realmente eu não consigo, não sou o Deus que eu achava que eu era. Não venci a morte. Não venci a morte, né? E não vou vencer nunca. E esse dia eu parei de clinicar e me dediquei só à imagem. Foi a partir da morte do meu pai, foi 10 anos atrás, 11 anos atrás. Esse fato eu não sabia, não. Eu que levei para UTI, eu fiquei com ele na UTI, eu cuidei dele. Não, até aí eu sabia. Eu não sabia que tinha sido esse o gatilho. Foi o gatilho, falei, não vou clinicar mais. Bom, então nossa última pergunta, depois de 3 longas semanas. Como médico e como espírita, qual o seu prognóstico para o futuro próximo em relação à saúde física e à saúde espiritual? Nós encontraremos a cura dos piores males que nos afeta hoje? Sim, claro. Eu acho que o futuro é que a medicina tradicional vai se unir à medicina espiritual, né? Os próprios livros espíritas falam que no momento aí nós passarmos para o mundo de regeneração, vamos passar por uma revolução na medicina. A gente sabe que vai acontecer. Talvez na próxima encarnação, se você vier psiquiatra ou vier médico, a gente possa usufruir desses conhecimentos no futuro. E de imediato, antes disso, a gente vê coisas que vão acontecer muito em breve, né? Quando a gente começou a falar já da epigenética, a gente sabe, por exemplo, questão de órgãos, transplantes de órgãos, a gente vai ter uma revolução muito próxima aí no futuro, de ter banco de órgãos, né? Órgãos humanos. Né? Então, são coisas que vão acontecer que vão poder tratar e curar muitas doenças que hoje são incuráveis no futuro, aí, nos próximos 50 anos. Agora, mais para frente disso, aí, a gente sabe que vai haver uma união, né, dessa medicina tradicional com a medicina que é tradicional também, só que ela é hoje usada no plano espiritual, que está aí 100, 200 anos na nossa frente, né? Eles vão trazendo devagarzinho esse conhecimento para nós vamos colocando ele em uso na medicina tradicional. Quando você estava falando aí, eu lembrei de um assunto muito, muito interessante. Inclusive, quando eu vi a matéria, eu até salvei a matéria para um dia, em alguma oportunidade, em alguma necessidade, como uma palestra, por exemplo, poder comentar. Eu estava no Congresso Espírita da FEEGO, lá em Goiânia, que eu acho que tinha mais de 30 anos que eu ia todos os anos na época do Carnaval. E eu falo porque hoje as coisas estão mudadas, ainda está tendo online, a gente não sabe como vai ser os próximos presenciais, mas era, sim, o acontecimento mais esperado do ano. E é impossível descrever o que é participar desse congresso. Tem que participar para entender. E lá, numa das palestras do Divaldo, porque também já era tradição,
O Divaldo sempre chegava de viagem no domingo à tarde, então ele fazia uma palestra de abertura domingo à noite, ou às vezes ele chegava na segunda, então ele fazia uma palestra de abertura na segunda à noite, e o seminário da terça, das 8 da manhã, lógico que com os intervalos todos, até o final do congresso era com ele. Então, numa dessas palestras, eu me lembro exatamente onde eu estava sentado, inclusive do gesto dele, quando ele falou assim, que no futuro próximo, os filhos poderão ser gerados em úteros artificiais. Paulinho, naquela hora parece que eu senti o clima dar uma pesada. Porque duvidaram dele. De algumas pessoas. Inclusive, atrás de mim, alguém falou assim, já tá ficando senil já. Mas a gente, se fosse falar 100 anos atrás, que a gente ia estar voando, ia estar entrando... Transmitindo online, na caixinha, né? Era Que é o loucura, celular. né? Aí... Não pode falar do que não Pois sabe, é. né? Antes da pandemia, isso deve ter o quê? Talvez aí uns 5 ou 6, 7 anos no máximo atrás. Aqui em 2019, antes da pandemia, eu assino alguns sites médicos, inclusive algumas revistas de saúde e de medicina, e um médico japonês apresentando o quê? Um útero artificial. Mas é assim, aquele negócio é um protótipo, né? Então, não, mas calma, ainda tem mais história. Era um protótipo naquela época. E agora, no começo do ano, um outro médico, um grupo de médicos americanos, apresentando a primeira máquina capaz de gerar uma criança artificialmente. Tá aí a previsão do Divaldo. Tá vendo? A gente tem coisas, né? Por exemplo, uma coisa já está muito próxima de acontecer, a gente tem trabalhos mostrando, estão criando clones de porco, para no futuro próximo a gente conseguir uma raça muito específica para daqueles porcos conseguir órgãos, né? Já foi feito no Brasil recentemente o transplante de coração de um suíno. Então, assim, mas aí a grande dificuldade é a questão da rejeição. O primeiro transplante de coração lá nos anos 60, a pessoa durou uma semana. Esse transplante de coração de porco durou quase um mês. Quer dizer, então esse é um começo. Então, num futuro, só que não vai dar certo, isso não vai durar muita coisa. Quando conseguir, conseguimos, está perfeito. Então, você tem uma criança, precisa de um rim, pega um porquinho e tira o rim, né? Aí vai entrar, logicamente, os protetores dos porquinhos e vai cancelar isso, né? Mas não vai precisar chegar nisso, não. Não. Então, antes disso, a gente vai conseguir, através de impressão 3D, já está sendo feito. Já. Vamos começar a fazer órgãos mesmo, vai ter um banco de órgãos. Essa é a questão de usar o órgão do animal, seria um período de transição até ter o órgão humano. Esse já está bastante adiantado, mas é uma coisa assim, meio de transição. Sei que quando chegar lá, vai ser barrado pelos protetores dos porquinhos. Eu aprendi a operar em cachorro. Isso hoje é um absurdo. Isso foi 34, 35 anos atrás. Então, quem estudou na faculdade, como a minha na época eu estudei, saí de lá operando. Eu operava de tudo, como opera até hoje, sem ser cirurgião. Porque eu operei muito na faculdade. Mas era cachorro. Que é exatamente igual. Mas entrou os protetores dos cachorros. Acabou. Então hoje não se faz isso mais. Tá certo, não tá errado não. Mas são coisas da época, né? Que se fazia, eram visto como uma coisa normal, era um aprendizado, né? Uma coisa assim, a gente vai usar daqui uns dias órgãos de animais, vai se usar, vai salvar muitas vidas, mas vamos destruir muitas vidas dos irmãozinhos menores, né? Que são os animais. E no futuro a gente vai ter a possibilidade de ter órgãos humanos. Tem um banco, precisa de um rim. Vai em tal lugar, vai ter um rim da criança específico para aquela criança, né? Então essas evoluções da medicina vão acontecer na parte material. Mas a evolução maior da medicina vai acontecer quando ela se imbricar com a verdadeira medicina. Chegamos então ao final do nosso programa. Finalmente, né, Paulinho? Mas outra vez você me avisa que são 3 programas. Não te aviso que você não vem. Então eu falo que vem um aí, a gente vai segundo, terceiro. É sempre um prazer, a gente fala assim brincando. Eu queria te agradecer muito pela disponibilidade, que eu sei que seu tempo é bastante escasso. Você trabalha até praticamente na hora de sair correndo, chegar aqui me matando o coração em cima da hora.
Então, eu sei do seu esforço, do seu carinho pelo programa, já é quase sócio nosso. E eu agradeço também a participação dos nossos ouvintes, que acompanham, que participam, que nos cumprimentam sempre. Inclusive, antes de encerrar, eu queria cumprimentar a Maristela Barbosa e a Bárbara Lucas e Mireia Pérez. Eu convido então a todos para elevar os nossos pensamentos a Jesus, para que nós possamos agradecer por mais essa oportunidade de trabalho, de aprendizado, rogando as bênçãos para esse nosso planeta tão necessitado, que Jesus possa, com seu amor, nos abarcar a todos, despertando nos corações a sensibilidade, a responsabilidade e, principalmente, a amorosidade. Pois se desenvolvermos apenas esses 3 pontos, com toda certeza transformaremos o mundo. Louvamos a Deus, pelo nome do qual então encerramos mais um programa. Que Ele possa nos iluminar hoje e sempre. Que assim seja e muito obrigado. Muito obrigado a todos.